Nós já falamos aqui essa semana que quem passa pela traição passa por algumas fases. E essas fases é um comportamento natural que o nosso corpo, o nosso organismo desenvolve até como um mecanismo de defesa para se adaptar ou pelo menos para tentar seguir adiante em nossa vida. Mas a grande questão que nós precisamos descobrir é como agir mediante uma traição. Como que nós buscamos de volta o centro da nossa vida e conseguimos seguir adiante? Pois bem, o vídeo de hoje eu vou pegar esse verso que nós lemos e eu vou ter que separar ele em algumas partes, para que você entenda a riqueza do conhecimento que Paulo aqui está transmitindo para nós. Primeiro, quando nós pegamos o primeiro apelo dele dizendo assim, não desfalecemos. Não desfalecemos. Sabe por que não desfalecer? Porque problemas e pecados em um mundo de pecado vai acontecer. Infelizmente nós estamos em um mundo onde as coisas ruins vão acontecer. Onde os tropeços vão acontecer. Onde as dores vão acontecer. Não tem como nós fugirmos disso. Por mais que você esteja num casamento e que seu casamento dure 80 anos e nunca tenha tido uma traição, vocês vão passar ao longo desses 80 anos juntos por vários momentos de dores. É a perca de um filho, é a perca de um ente querido, é uma crise financeira, é uma mentira, enfim, são tantas as desgraças que podem acontecer no relacionamento que é inevitável que nós venhamos a aprender a não desfalecer diante dos problemas que ocorrem na nossa vida. Tá me entendendo? Uma coisa importantíssima que nós precisamos ter em mente, e agora eu volto a usar uma frase que eu gosto muito, e se um dia você ouvir alguém dizendo, você pode dizer, olha, essa frase é de autoria do Diego, viu? Lá do Manual do Casamento. Uma frase que eu gosto muito é que você deve ser feliz apesar do casamento. Deixa eu te falar uma coisa. O casamento não é uma fonte de felicidade. O casamento não é um meio pelo qual você é feliz. A sua alma, o seu corpo, a sua vida, ela é repleta de componentes capazes de produzir a felicidade em você. O casamento pode vir a ser apenas mais um. Então, quando você deposita no seu casamento todas as fontes de felicidades, existe algo errado. E isso vai dar errado mais cedo ou mais tarde. Você precisa ter fontes de felicidade no que diz respeito ao seu corpo, à sua saúde, por meio de uma atividade física, de uma prática esportiva. Você precisa ter uma fonte de felicidade por meio do teu intelecto, quer seja por meio dos seus estudos, quer seja por meio de leituras corriqueiras que você faz. Você precisa ter uma fonte de felicidade por meio da tua vida social. Você precisa ter amigos, você precisa visitar seus familiares, você precisa participar das conquistas deles e deixar que eles participem das suas conquistas. Você está me entendendo? Você precisa ter uma fonte de felicidade num bem comum social. O que é isso? Você precisa ajudar a quem está enfermo, a quem é pobre. Você precisa visitar quem está preso, quem está no hospital, quem está enlutado. Você precisa ajudar alguém e permitir ser ajudado. Você precisa desenvolver fontes de felicidade na sua vida para que o seu corpo não dependa única e exclusivamente do casamento. Porque o casamento é uma fonte de felicidade falha. Você está lidando com outro ser humano que também tem expectativas, que também quer ser feliz. E diante desse cenário todo, se você entrar nesse relacionamento falho de fontes de felicidade, você vai causar o outro infeliz. E por consequência o outro também não vai conseguir te fazer feliz. Você precisa disso. Diego, mas você está dizendo isso agora. Eu estou sofrendo, eu estou angustiado ou angustiada por causa da traição. Tudo bem, eu entendo que o momento não é o melhor, mas eu não vejo o melhor momento para começar. A hora de você agora começar a dedicar suas forças, a sua mente, o seu intelecto a desenvolver novas atividades, novas fontes de felicidades.
Nós não devemos nos desfalecer por causa dessas angústias, desse sofrimento que estamos passando. Aí você pergunta: Diego, você já começou o vídeo ruim já, porque eu esperava que você me desse alguma solução, uma dica prática, e agora você vem com esse papo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tiver na sua vida, vamos usar a mente agora para raciocinar, 5 fontes de felicidade, 5, e uma delas vier a falhar, você ainda tem 4 fontes de felicidade que vai garantir que você termine a sua noite dando glória a Deus porque você teve um bom dia. Agora, se você tem apenas uma fonte de felicidade, que é, no caso, a maioria, né, que tem apenas o casamento, se essa fonte vier a falhar, a tua vida vai estar desgraçada. E quando eu digo desgraçada é porque na sua concepção não há razões para se glorificar a Deus, para se alegrar, porque, e agora eu vou usar a frase que muitas pessoas dizem, né? Porque o teu chão sumiu, porque o seu mundo desabou. Tá me entendendo? Eu sei que o ideal era que antes disso você já tivesse essas fontes de felicidades muito bem desenvolvidas. Como não é o caso, você precisa então desenvolvê-las, para que você não desfaleça. Agora, dando sequência, Paulo fala assim, que você não pode desfalecer caso o homem exterior venha a se corromper. Vamos entender esse conceito do homem exterior. O homem exterior aqui é justamente todas as ações que você faz, que direciona ao próximo, que se direciona a terceiros e que terceiros faz e que te alcança. E esse homem exterior, ele concentra os seus sonhos, os seus planos, as suas frustrações, as suas atividades, tudo isso está concentrado no homem exterior. Esse homem exterior, ele vive num mundo de pecado. E nesse mundo de pecado, esse homem ele vai ser agredido. Esse homem vai ser atacado. Esse homem vai ser corrompido. Não que isso seja normal, mas isso é comum. Tá me entendendo? Isso é comum. No mundo que a gente vive, isso vai acontecer. E você precisa entender isso. Que hoje, presta atenção, deixa eu te contar uma coisa. Quando você acessa o Google e digita a seguinte frase: como recuperar um casamento? Sabe quantas pessoas pesquisam por essa mesma frase por semana? Eu estou te trazendo um dado que nós temos acesso devido ao cadastro que nós temos no Google. Então, quando você cadastra algumas palavras-chave para direcionar o nosso site, o nosso conteúdo, nós temos ali, fornecido pelo Google, quantas pessoas digitaram aquela frase na sua plataforma. Sabe quantas pessoas digitam como restaurar, como recuperar um casamento por semana? Só no Brasil são mais de milhões de pessoas que fazem isso por semana. Por semana. Mais de milhões. O número exato chega próximo a 2 milhões por semana. Então, se você pensar que um cônjuge está querendo restaurar o seu casamento e é aproximadamente 2 milhões de cônjuges, você dobra isso, são 4 milhões de pessoas que por semana estão buscando ajuda para restaurar o casamento. Dentro desse índice também, mais de 1 milhão de pessoas pesquisam no Google a seguinte frase: como superar uma traição. Então vamos imaginar que por mês aí mais de 4 milhões de brasileiros vão até a internet pedir socorro de como superar uma traição. O que eu estou querendo dizer com esses números para você? Que o que você está passando hoje no mundo é algo comum. Volto a frisar, não é algo normal, é algo comum, porque acontece constantemente. Nós vivemos hoje em uma sociedade que é totalmente despreparada para a fidelidade, que é totalmente despreparada para o casamento. Uma sociedade que hoje se cativa, se motiva o adultério, se motiva o caso extraconjugal. É algo que se tornou comum, literalmente comum. Um homem ter mais de uma mulher é algo comum. Não é normal, mas é comum. Você está me entendendo?
Então, entenda que o que você está passando não é o fim do mundo. Você está passando por um problema que milhões de pessoas passam todos os dias. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu não estou querendo minimizar a dor que você está passando e nem minimizar a dimensão do problema. O que eu estou querendo dizer para você é que por causa disso Deus não te abandonou. Que por causa disso sua vida não é desgraçada. Que por causa disso Deus lhe virou as costas. Não é nada disso. Nós estamos falando de um pecado cometido por um pecador em um mundo de pecados. Você está entendendo a matemática, como ela é propensa para que isso aconteça? Por isso que você não deve se desfalecer, ainda que o homem exterior se corrompa. Agora Paulo continua dizendo, e ele fala assim, porque o homem interior se renova dia a dia. O que é esse homem interior? O que é a parte de você interior que Paulo aqui está se dizendo? Aqui ele faz a menção de um caráter, de uma maturidade psicológica, emocional, de um entendimento espiritual, o qual a cada dia soma-se tudo o que aconteceu, elimina-se o que é ruim e agrega-se em si para que no dia seguinte você esteja maior, mais forte, mais sábio. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que o erro, a dor, o sofrimento, a frustração não tem espaço. Nós queremos tudo perfeito. Nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos que tudo dê certo. Hoje nós acessamos um aplicativo e olha, eu não sei se você já parou para pensar o quão ridículo nós nos tornamos. Porque quando nós vamos assistir um vídeo e passa uma propaganda de 5 segundos, nós ficamos revoltadíssimos. Porque achamos que estamos perdendo tempo. 5 segundos. É isso mesmo, 5 segundos. Hoje as propagandas, as publicidades, elas são rápidas. E quando eu digo rápidas, são 5, 6, 7, 10 segundos no máximo. Sabe por que isso? Porque nós nos tornamos imediatistas. Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que acontecer muito bem. E nós não estamos preparados para as coisas que dão errado, para as frustrações. Entretanto, o nosso ser interior, o nosso desenvolvimento espiritual, ele precisa lidar com isso. Ele precisa pegar os tropeços de hoje, as dores de hoje, os problemas de hoje e estruturar isso para que amanhã nós sejamos fortes. Para 2 princípios. Primeiro, o princípio para que nós não venhamos cair novamente no mesmo erro. Segundo, para que nós possamos ajudar ao outro, para que ele não caia no mesmo erro. Está entendendo? Então, quando nós compreendemos que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, que o nosso ser interior cresce a cada dia, e que nós não podemos nos desfalecer pelos erros, pelos pecados que ocorrem e as desgraças que acometem em nossa vida, isso nos chega à conclusão de que isso que você está passando precisa se transformar num laboratório. E eu já disse isso em outros vídeos. Agora é hora de você sentar, pegar um papel, uma caneta e começar a identificar por que você foi traído. O que está acontecendo de errado no seu relacionamento? Nós já estamos chegando no final do manual do casamento e nós já lidamos com muitos pontos e aspectos. Será que era o seu relacionamento com seu pai? Será que era o seu controle? Será que é o envolvimento da sogra? Será que é alguma coisa que você deixava a desejar sexualmente? Será que era a sua submissão? Será que era a sua preguiça? Será que era a insegurança que você depositava no relacionamento? Eu não sei. Você sabe. E se você não sabe, é hora agora de saber. É hora de identificar. E quando você mapear você todinho do porquê que você foi traído, aonde foram os pontos que você contribuiu para que o seu cônjuge lhe traísse, agora você começa a estudar o seu cônjuge. Descubra o que ele estava fazendo de errado ou ela estava fazendo de errado. Identifique os pontos que seu cônjuge valorizou quando não deveria ter valorizado, que deu importância àquilo que não deveria ter significado nenhum. Agora é hora de você pegar tudo isso que está acontecendo para que amanhã, quando você sair dessa situação,
você saia com a cabeça erguida, saia racionalmente estruturado, com uma maturidade tamanha para que isso nunca mais aconteça no seu relacionamento e para que você seja capaz de auxiliar e instruir outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Paulo ainda diz que esse momento que você está passando, que você olha e acha que vai morrer, que não tem mais vida, que acabou tudo, ele diz assim, porque esse leve e momentâneo momento de tribulação. Leve, senhor Paulo, leve? Como leve? Como dizer que é leve? Sabe por que é leve? Porque aqui nós temos a palavra de uma pessoa que estava conseguindo enxergar o ciclo da vida. Ele estava conseguindo enxergar quantas vezes nós passamos por frustrações, quantas vezes nós enganamos as pessoas, quantas vezes nós somos enganados, quantas vezes nós adulteramos e quantas vezes somos traídos, quantas vezes nós matamos e quantas vezes somos agredidos. E Paulo ele consegue enxergar todo esse ciclo e ele percebe que esses ciclos têm validade. Hoje você está com esse problema, mas ontem você tinha outro e aquele problema de ontem já foi resolvido. E se não foi, tem algo sério acontecendo, porque problemas existem para ser resolvidos. Hoje você tem um problema na mão. A pessoa com quem você se comprometeu a passar o resto da vida contigo cometeu um delito, cometeu um tropeço. Esse é o problema para ser resolvido. O problema se resolve. Você não morre por causa do problema, você não mata por causa do problema, você não se desespera por causa do problema, você resolve o problema. E sabe por que ele diz que isso vai nos produzir uma glória no futuro? Porque todo problema resolvido fica uma digital da graça de Deus. Todo problema não resolvido recebe um selinho do diabo, uma assinatura dele, de algo que conseguiu destruir na sua vida e que você não teve a capacidade, a maturidade, a expertise de buscar Deus para resolver esse problema. Quando eu digo tudo isso para você, eu quero trazer para você também um outro aspecto. Eu quero falar para você o seguinte, diante dessa visão que você precisa ter de identificar os pontos, os erros, eu quero trazer para você um conceito de justiça. Sabe por que o conceito de justiça? Porque hoje na nossa sociedade, o adultério, a traição, ele é tido como um pecado, um problema que não é passivo de perdão e que você deve dar a quem lhe traiu uma sentença. Então você, por exemplo, é comum você assistir filmes que diante de uma traição, a pessoa perdoa, a pessoa se mata, a pessoa trai, a pessoa se vinga. E vamos trazer para a realidade agora? Vamos trazer para aquilo que Deus estruturou? Primeira coisa, independente se a pessoa ela pecou contra você ou contra Deus, Deus não concede em nenhum momento a autoridade de eu julgar essa pessoa. Diego, mas e se uma pessoa me bater na face, eu não tenho o direito de julgá-la? Não. Jesus diz, vira, dá outra. Diego, mas a pessoa me feriu, me machucou no coração com a traição. Eu não tenho o direito de não perdoá-la? Não tem. É seu dever perdoá-la. Sabe por quê? Entenda que tudo isso que nós passamos aqui é para que a gente compreenda algo maior. E que a gente cresça e se transforme em alguém maior. E quando nós temos que perdoar uma pessoa que nos traiu, e que se você observar, conforme eu disse, você vai achar parcela de culpa sua. Quando nós temos que perdoar sob tais circunstâncias, nós conseguimos compreender, experimentar um pouquinho daquilo que Deus sente quando tem que me perdoar, quando tem que te perdoar. Sabe por quê? Porque o teu pecado, as tuas transgressões, fez com que um Deus que não tinha culpa de nada,
viesse a essa terra, passasse por coisas muito piores do que você está passando, olha, ele foi traído, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou, ele sentiu angústia de transpirar sangue, ele foi chicoteado, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele foi traído por aqueles por quem ele veio morrer. Ele teve a pior morte que um ser humano poderia ter. Aquela morte que os próprios seres humanos consideravam como alguém maldito morrer daquela forma. Sabe que culpa ele tinha? Nenhuma. E ele nos perdoa. Eu acho que hoje o que está acontecendo, Paulo disse isso justamente porque se você compreender o tamanho da experiência que você pode extrair dessa traição, que você pode reverter esse papel para entender o que Deus faz por você e como Deus pode restaurar esse casamento, isso vai ser para você uma glória eterna. Está compreendendo? E eu oro para que você consiga compreender tudo aquilo que foi falado nesse vídeo de hoje. São mais de 84 vídeos tratando do assunto do casamento, mas eu julgo que esse é o de maior profundidade espiritual, onde não é qualquer pessoa que consegue ouvir ou entender. Então, se você está acabando esse vídeo agora sem entendê-lo, ajoelhe, ora, peça ao Senhor discernimento e comece desde o início de novo, tá bom? E a gente se vê amanhã. Que Deus te abençoe. Amém.